Bom dia. Então, eu quero me dirigir a vocês falando de uma situação que aconteceu comigo. Há uns 2 anos, mais ou menos, eu estava em Ilhéus, na Bahia, e fui premiado. Fui premiado com a picada do mosquito Aedes aegypti. E me contraí a dengue. A dengue não, a chikungunya, quer dizer. Contraí a chikungunya. Que vocês devem saber que é uma coisa muito chata, muito horrível, muita dor, muita situação complicada. E os médicos falam, o governo fala que é para tomar bastante líquido e tomar dipirona. E, inclusive, essa orientação de tomar bastante líquido é uma orientação errada, porque o governo deveria orientar e os médicos, os responsáveis pela saúde pública no Brasil, deveria orientar também que não é só tomar líquido, tomar bastante água, bastante suco, porque tem sucos que você também não pode tomar, tem alimentos que você também não pode comer, porque se você comer alimentos que vai provocar hemorragia, que você faz aumentar a hemorragia, o paciente vai ficar pior, vai ficar numa situação mais doente ainda. Então tem alimentos que não podem comer também durante essa situação dessa doença de dengue e chikungunya. Tem alimentos que não podem comer. Então tem que ver os alimentos que você pode comer, o suco que você pode beber, que é o correto. Inclusive eu pesquisei também sobre essa situação e cheguei num estudo, num trabalho científico que a Universidade Federal de São Carlos realizou, através de nutricionistas e, enfim, que tem as dietas corretas para esse tipo de doença. E no meu caso, os médicos alegavam e alegam, olha, não tem outro remédio, é só dipirona e bastante líquido e tal. Ou depois fazer fisioterapia para voltar a funcionar, fechar a mão, parar as dores nas articulações, nas juntas, enfim, é essa orientação. E comigo aconteceu um fato diferente. Eu recebi de um amigo essa dica de cloreto de magnésio PA, que eu considero que é seguro, que é um seguro de morte. Cloreto de magnésio PA, eu considero que é um seguro de morte. Por quê? Porque ele administra a célula, ele é o administrador da célula, ele é o administrador do corpo, ele administra cálcio, enfim, inclusive no meu caso, eu comecei a tomar, em 10 dias acabou o meu problema. Eu fiquei com mais energias, fiquei com mais vitalidade, acabou as dores de junta, de joelho, de tornozelo, enfim, melhorou tudo. Então eu recomendo o cloreto de magnésio PA, mas não é só para dengue, não é só para chikungunya, é para qualquer doença e prevenção. Não é só, é para prevenção também, porque você tendo cloreto de magnésio no corpo, você não fica doente. Você vai ficar, o teu corpo te cura, o teu metabolismo vai funcionar. E quando funciona o metabolismo, você não fica doente. Então é um seguro de morte. Então, foi descoberto pelo DOB em 1912, na Primeira Guerra Mundial. Ele começou a passar nos ferimentos dos soldados e percebeu que não dava infecção.
Ele usava 0,9 gramas para 1 litro de água. Então ele passava no ferimento e não dava infecção. Depois ele começou a dar para animais, cachorro, gato, cavalo, gato, enfim, começou a curar os animais. Aí depois dessa fase ele chegou na fase de dar para o ser humano e descobriu que realmente é essencial à saúde humana o cloreto de magnésio, o PA tem que ter, o ser humano tem que ter no corpo. Quando tem no corpo, não fica doente. E ele pesquisou na França e verificou as regiões onde tinha cloreto de magnésio no solo. A incidência de câncer naquelas regiões eram mínimas. Nas regiões onde não tinha cloreto de magnésio, a incidência de câncer enorme. Ele descobriu também que o corpo alcalino não dá câncer. E foi para a Itália a mesma coisa. Inclusive na Itália, o norte da Itália é pobre em cloreto de magnésio, a incidência de câncer é enorme. No meio da Itália já tem um pouco, já diminui a incidência, e no sul da Itália é praticamente negativa a incidência de câncer na época, porque o cloreto de magnésio tem bastante, inclusive no sal. A parte do sul da Itália era a parte mais de agropecuária, enfim, e as famílias faziam a comida com a salmoura, que vinha, colocava o sal naquelas barricas e viravam salmoura. Inclusive, eles colocavam e faziam a comida com aquele. Então, a incidência de câncer mínima. E antigamente, aqui no Brasil também, a gente consumia já um pouco no sal. Mas hoje, a indústria do sal tirou o cloreto de magnésio do sal e vende separado. Então a gente já não absorve também do sal. Então, antigamente a gente ia no restaurante, inclusive eu lembro, a gente ia botar o sal na salada, não saía o sal, porque o sal era úmido. Você ia comprar o sal no mercado, o saco o saco de plástico do sal vinha úmido, ele era molhado, então tinha cloreto de magnésio, então eles tiraram. Então é necessária a saúde humana. Então você encontra na farmácia, eu recomendo porque é necessário, as coisas boas a gente tem que passar para as pessoas, tem que, tem que divulgar. E então, como eu lhe disse, o Delbê, inclusive, morreu com 97 anos. Naquela época se vivia 40, 50 anos, ele morreu com 97 anos. Aqui no Brasil, o pai do Dr. Luiz Moura era médico e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele também recomendava isso para os pacientes deles. Depois o Dr. Luiz Moura se formou médico e também passou a receitar para os pacientes deles a vida toda dele, inclusive para ele mesmo, para a família, para ele, enfim, consumia. É necessário e tem muitos vídeos dele, do Dr. Luiz Moura, que eu inclusive vou repassar para vocês, vou passar essas fontes também, que é o Delbê, Dr. Luiz Moura e o Dr. Arnoldo Veloso. Esses três médicos são caridosos. Inclusive o Dr. Arnoldo Veloso tem livros, tem vídeos, e ele é um estudioso também do assunto. E, e é uma pena, porque a população não sabe disso, não usa, porque a indústria farmacêutica também não tem interesse. Não tem interesse porque quem tem cloreto de magnésio no corpo e quem toma, não vai tomar remédio, porque não vai ficar doente. Porque é fundamental a saúde, é fundamental. E eu denomino que é um seguro de morte. Então, eu recomendo e eu sou a prova. E tem outros vídeos que eu também vou passar de depoimentos de pacientes que curou, inclusive com problemas graves de saúde. Tá? Muito obrigado, até a próxima. Tchau.